Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso e hoje nós vamos falar de um assunto que é bastante recorrente aí nas provas, que é formação de perguntas. Bom, normalmente eles retiram do texto da prova uma frase e colocam entre as alternativas as perguntas possíveis para aquela frase e você tem que marcar a pergunta correta, né? Então, vamos ver como isso funciona. No Confirmation Question, a gente vai ter dois tipos de estrutura. A primeira, quando eu tenho apenas o verbo to be na oração. Então, a gente já vem desde o começo do curso treinando aí essa questão da pergunta, que o auxiliar vai na frente, né, antes do sujeito, para indicar a pergunta. Então, quando eu tenho uma oração onde eu só tenho o verbo to be como verbo, ele vem antes do sujeito. Então, a estrutura vai ser auxiliar, sujeito e complemento. Então, eu pergunto, ó, Are you new here? Então, você vê que eu troquei de lugar, né? O verbo ele vem para frente do sujeito e na resposta ele volta. Yes, I am. Então, aqui é verde e amarelo, aqui é amarelo e verde. Ou no, I am not. Vamos preencher aqui, colocar um verdinho, né? Que faltou o verdinho aqui. Então, no, I am not. Aí, quando eu tenho um outro verbo na oração, né? Vamos imaginar que eu tenho um verbo regular. Por exemplo, o live, né? Então, eu vou ter que usar o auxiliar do tempo verbal a que eu quero me referir. Ou mesmo quando eu tiver, por exemplo, um tempo contínuo, aonde eu vou ter o verbo to be mais um verbo com ing. Então, aí no caso, vai ser auxiliar, sujeito, verbo e complemento. Então, eu tenho do you live near here? Yes, I do. No, I don't. Veja que não é yes, I live. A resposta sempre vai ser dada usando o auxiliar. Também vamos ter aí o que chamamos de Information Questions ou WH Questions, que são perguntas que buscam informações. Vamos usar, então, os pronomes interrogativos. O what, o que, o qual. Who, quem. When, quando. Where, onde. Why, porquê. Which, qual, quando eu tenho duas coisas para escolher. Whose, de quem. E o how, como. E a estrutura da minha pergunta vai ser muito parecida com a pergunta de confirmação. Então, você vê que aqui eu tenho o auxiliar e o sujeito, só que antes eu vou colocar a informação que eu preciso. Então, eu digo lá, ó, Where are you from? Na hora que eu vou responder, vamos marcar aqui, olha lá, ó, vai voltar lá meu auxiliar, I am, né, em verdinho, from Brazil. Perceba que aqui, ó, o Brasil é a informação que eu quero, é onde, né? De onde você é. Veja aqui, então, que no caso, quando nós temos um outro verbo, a estrutura vai ser o WH mais o auxiliar, mais o sujeito, mais o verbo e o complemento. Então, eu pergunto, when does the bus leave? E na resposta, nós vamos ter aqui, ó, the bus, né, que é o meu sujeito, nós vamos colocar ele em amarelo. Leaves, que vai ser o meu verbo, né? Você vê que o auxiliar, ele não entra aí no caso, na pergunta, na resposta. Peraí que a teacher tá atrapalhada aqui. Eita! Isso, olha lá, ó, the bus leaves. Então, vamos marcar ele aqui de azul, para você ver bem como é que acontece. At 9 p.m., tá vendo? Então, perceba que a gente vai usar a mesma estrutura que está aqui, ó, amarelo e azul, amarelo e azul. O auxiliar some e o when vai ser colocado aqui atrás, que é a resposta que eu estou buscando. Também temos um outro tipo de pergunta de confirmação que nós acabamos de ver aí algumas aulas atrás, que são os tag questions, que são as perguntas curtas que fazemos no final de uma oração afirmativa ou negativa para confirmar uma informação contida nela. Então, todas as vezes que vamos usar o tag question, nós devemos observar algumas coisas. Primeiro, se a oração está na afirmativa ou na negativa.
Segundo, se na forma afirmativa ela contém um verbo auxiliar ou um verbo regular ou irregular. E terceiro, qual pronome vai ser usado no tag question? Nesse caso abaixo, o verbo to be é o auxiliar, logo é ele quem vai fazer o tag question. Então, na afirmativa, eu tenho she's a student, essa é a informação. E eu quero confirmar essa informação. Então, eu digo, she's a student, isn't she? Ela é uma aluna, não é? Na negativa, eu tenho they aren't students. Aí, o meu tag fica na afirmativa, aren't they? O mesmo vai acontecer com os verbos modais, can, will e os outros. Por quê? Porque são eles que vão fazer a interrogativa e a negativa das orações. Então, eu digo, you can speak English well, can't you? You won't tell anybody, will you? Então, a gente acabou de ver, né, algumas aulas atrás, as outras formas de tag question que nós temos, quando usamos o let's, quando usamos os pronomes demonstrativos. E isso é muito importante, turma, porque tag question é um tema que cai muito nas provas, tá bom? Vamos lá! Aqui, quando nós temos os tag questions usando os verbos regulares e irregulares, né? Quando nós fazemos ele na afirmativa, nós vamos usar aí o nosso auxiliar na negativa, e quando ele está na negativa, o meu auxiliar vai na afirmativa. Então, vamos aos exemplos. Olha só, aqui eu tenho she works at a bank, então vamos marcar a cor aqui para você fixar bem, she works at a bank. Quando eu venho aqui, ó, eu vou usar o meu auxiliar em verde, né? E vou usar aqui o meu sujeito em amarelo. Então, veja que eu não vou usar o meu auxiliar na oração principal, certo? Só no tag question. Eu sei que o meu verbo está no presente na terceira pessoa, então vai ser doesn't. Aqui o meu verbo está no passado, então vamos lá, ó, sujeito, vamos colocar ele em amarelo. Ele aparece aqui e aparece aqui. No caso aqui, eu sei que o meu verbo, vamos puxar ele aqui, meu verbo está aqui, ó, no passado, né? Então, eu tenho um verbo aqui no passado, logo o meu auxiliar vai ter que estar no passado na negativa. Eu acho que de todos os tipos de tag question, já falei isso para vocês, esse aqui é o mais difícil. Por quê? Porque quando eu tenho o verbo to be, a gente enxerga o verbo to be lá na oração, é fácil fazer a pergunta. Quando ele está na negativa, é mais fácil porque a gente já vê o auxiliar na própria oração principal. Mas quando a oração está na afirmativa, a gente tem que primeiramente identificar qual é o tempo verbal ao qual a gente se refere. Quando fazemos as orações negativas, olha só, é aquilo que eu falei para vocês. Já aparece aqui o que? O meu auxiliar. Então, vamos grifar aqui o nosso pronome, né? O nosso sujeito. They don't know the answer. Do they? Tá vendo? Ó, eles não sabem a resposta, sabem? He didn't finish the report. Ele não terminou o relatório. Did he? Então, eu vou ter a mesma estrutura aparecendo aqui na oração principal e ela espelhada aqui no tag question. Sujeito, auxiliar, auxiliar, sujeito. Quando nós temos um advérbio de negação, né? A gente comentou isso já na aula exclusiva de tag question. Esse advérbio de negação, ele faz o papel de negativa. Então, aí o meu verbo aqui, né? Vamos colocar ele em azul para vocês enxergarem. Ele vai ter uma estrutura parecida com a afirmativa, mas esse verbo de negação vai buscar aqui esse auxiliar na afirmativa. Bom, o último tipo de perguntas que nós temos são perguntas indiretas que começam aí com do you know e can you tell me? Então, eu digo, do you know where she lives? Então, vamos ver como é que isso funciona. A minha pergunta, na verdade, está aqui embaixo, ó. Vamos marcar aqui, ó, where, que é o meu WH, lembra? Vamos colocar ele em cinza. O does, que é o meu auxiliar, então nós vamos colocar ele em verde. O she, que é o meu sujeito. E o live, lembra? Que é o meu verbo, que era o azul clarinho.
Quando eu faço essa pergunta indireta, o que vai acontecer? Eu vou desfazer a pergunta. Então, o where vem para cá, ó. Vamos trocar de cor. Vamos colocar ele como cinza, ó. Cinza. O she, ele fica aqui, né, ó, em amarelo, o sujeito. E o live, ele volta para a forma de afirmativa dele com o S de terceira pessoa. Por quê? Porque isso aqui é uma oração subordinada. A pergunta está aqui. Então, vamos ver, ó. Vamos voltar aqui. O verde, tá vendo, ó? Do. O amarelo, do you. E o azul, que é o verbo, do you know. Então, a minha pergunta vai estar aqui, nesse pedaço. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. O does é o meu auxiliar, então ele está marcado aqui como verde. O she, ele vem como amarelo. O live, ele é azul, certo? E aqui o near here é o meu complemento. Vamos colocar ele em roxinho. Pronto. Quando eu faço a pergunta, o embedded question, que isso chama pergunta embutida, o que acontece? Eu tenho o meu auxiliar aqui, que é o modal, vai fazer papel de auxiliar. Eu tenho o meu sujeito aqui, can you tell me, é o verbo, né? Can you tell me? O if, ele vai substituir esse does aqui, então eu vou deixar ele em verde. O she é o meu amarelo. O lives, de novo aqui, vai ser o meu verbo principal. E o near here vai ser o meu complemento. Olha que interessante. Então, essa pergunta embutida, ela também cai bastante na prova e principalmente nas provas da aeronáutica. Tudo bem, turma? Bom, agora vamos praticar. Faça o download aí dos exercícios e do gabarito, se você não fez ainda. E nos vemos na nossa próxima aula.